Olá, nós estamos começando mais uma devocional no livro dos Salmos e hoje nós vamos meditar um pouquinho no Salmo de número 15, a fim de, por meio da palavra do Senhor, encontrarmos consolo, alívio e instrução nesses dias de crise. Vamos ler esse texto juntos? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede, não será jamais abalado. As pessoas sempre dizem que uma das certezas que nós temos nessa vida é que nós morreremos. Entretanto, existem muitas outras certezas que nós teremos nessa vida. E uma delas é que nós passaremos a vida inteira aqui, por mais longa que ela seja, nós não conheceremos todas as coisas. De modo que uma das certezas que nós temos é que nessa vida sempre haverão dúvidas. Mas tem algumas dúvidas que nós precisamos responder, que nós precisamos de resposta, não é? E uma pergunta crucial que todos os homens devem se fazer e precisa de uma resposta ainda nessa vida é onde nós iremos passar a nossa eternidade. Outra dessas perguntas, o próprio salmista apresenta para nós aqui no versículo de número 1. Quem é que pode habitar com o Senhor? Quem é que pode estar na presença de Deus? E a resposta é que aquele que vive com integridade na prática da justiça pode entrar na presença de Deus. Isso quer dizer que Deus exige dos homens integridade para estarem diante dele. Então nós precisamos praticar a justiça na nossa vida cotidiana, diariamente. Mas como é que nós podemos fazer isso? O salmista aqui ele apresenta dois âmbitos da nossa vida em que nós precisamos viver nessa prática da justiça. Mas hoje nós vamos ficar só com uma dessas duas, que é na nossa conduta pessoal. Nós devemos ser justos na nossa conduta pessoal. Uma das coisas que o Senhor Jesus mais abominou durante a sua vida aqui foi a falsa justiça, a hipocrisia, né? Aquela justiça que não procede do coração. E o salmista parece pensar na mesma coisa aqui. Ele, nos versículos de número 2, diz que aquele que pode habitar com o Senhor é aquele que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Isso é interessante porque nos mostra que atos de justiça por si mesmos não agradam a Deus. E que justiça externa sem justiça interna, sem essa justiça do coração, é injustiça da mesma forma para o Senhor. O F. Davidson diz assim, no aspecto positivo, falando sobre esse homem íntegro, ele é irrepreensível na forma de vida, sustentando ativamente um procedimento reto em todas as transações, inteiramente livre de duplicidade, ou seja, ele não tem essa falsidade de coração, porque o seu coração está posto na verdade. Mas negativamente, esse homem, ele não difama. O verbo hebraico significa deambular, como um contador de histórias. Esse homem, ele tem todo o cuidado para evitar a murmuração, a mera murmuração. Ele nunca tira vantagem de um semelhante seu. Ele é cuidadoso em não entristecer os seus amigos por meio de conversas idiotas e destituídas de tato a respeito de coisas que praticaram e que desde então lamentam. Então esse homem ele procura uma vida de integridade constante, que é fruto de um coração íntegro. Desse modo, o homem irrepreensível é aquele que tem o cuidado de ser assim, o que é ilustrado por um sério compromisso com a verdade que sai da boca, mas que é fruto do coração. O que foi dito mais à frente nas Escrituras, Lucas vai dizer que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então nós só podemos ser íntegros externamente quando nós temos integridade interna de coração. Nosso procedimento pessoal só pode ser de justiça quando nosso coração é transformado.
Nós precisamos ter esse compromisso com a verdade, o desejo pessoal de não se contaminar, mas também de não contaminar os outros. Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Em Gênesis 6:9 nós temos a ilustração de um homem que foi íntegro, um homem que andou com Deus, Noé. O texto diz: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus companheiros. Noé andava com Deus. A história de Noé ela é bem ilustrativa para nós, mas nós precisamos estar conscientes de que o próprio Noé não foi 100% justo e íntegro, não é? E nós também não somos, como vemos no Salmo anterior. O Salmo anterior mostra a universalidade do pecado. Nós somos pecadores. Então, como é que nós podemos ter essa característica de perfeição que Deus exige? Como é que nós somos pecadores e podemos entrar na presença de Deus? Somente quando nós estamos em Cristo, quando depositamos toda a esperança e confiança nele, é que podemos estar na presença de Deus. Ele é aquele que foi verdadeiramente justo e íntegro. O apóstolo Pedro diz o seguinte a respeito de Jesus: para essa obra foste chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Jesus Cristo é o padrão de justiça. E aquele que confia em Cristo e deposita nele toda a sua esperança é tornado justo, como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 5:21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nesses dias de quarentena, faça compromissos sérios com você mesmo, com a sua conduta pessoal. Resoluções que te impulsionarão a viver uma vida de justiça prática. Murmure menos. Seja mais agradecido. Seja fonte de bênção nas outras pessoas. Eu acredito que o contexto é apenas um palco no qual nós apresentamos os nossos espetáculos. E tenho visto muitas pessoas aproveitando essa pandemia para curtir a preguiça, se aproveitando das situações. Mas isso só revela o coração pecaminoso dos homens, que deseja sempre ser servido e nunca servir. Se arrependa hoje, largue a preguiça e faça um contrato consigo mesmo para ser mais abençoador nessa quarentena, para praticar a justiça. Saia do sofá e vá ler as escrituras, vá orar. Mas lembre-se, você não pode fazer isso sozinho. Não há como ser justo por si mesmo. Precisa de um libertador. Nós precisamos de um libertador. Jesus é aquele que nos liberta do império das trevas e nos capacita a praticar a justiça. Ele é aquele que nos faz novas criaturas para vivermos em novidade de vida, da injustiça para a justiça, da preguiça para a produtividade, do egoísmo para o amor, da murmuração para o agradecimento. Lembre-se que sem Jesus você não pode fazer nada, inclusive viver na prática da justiça. Nós precisamos de Cristo. O justo morreu pelo injusto, para que pudéssemos ser justificados e justos diante de Deus. Podemos entrar na presença de Deus porque Jesus é um novo e vivo caminho que nos liberta e nos capacita a isso. Nós precisamos de Cristo. Quem é que pode habitar na presença de Deus? Aquele que tem a Jesus Cristo. Quero concluir dizendo que nos demais versículos ele vai apresentar a nossa conduta social, o salmista. Nós precisamos ser justos diante dos outros também, não só diante do nosso coração, mas também diante das outras pessoas, ou seja, nos nossos relacionamentos. Mas isso só é possível depois que somos moldados pessoalmente por Jesus em nossa vida pessoal. Leia esse salmo e reflita nesse salmo. E pense em como você, em Cristo Jesus, pode ser alguém mais justo. E assim, então, sendo justificado por Cristo e tornado justo por Cristo, viver na presença do Senhor. Faça isso ainda hoje. Deus abençoe você em Cristo Jesus. Um abraço.